Vamos para as notícias internacionais. O Brasil foi um dos países convidados pelos Estados Unidos a integrar um novo bloco comercial voltado aos minerais críticos, uma iniciativa anunciada pelo governo Trump. A reunião que aconteceu nesta quarta-feira contou com a participação de outros 54 países. Quem traz todas as informações é a nossa correspondente Patrícia Vasconcelos, direto de Washington. Boa noite, Patrícia. Como é que deve funcionar este bloco comercial? Boa noite, Celso. Boa noite, Marina. Olha, esse foi um convite feito, de certa forma, informalmente a todos os convidados que estavam nesta quarta-feira no Departamento de Estado, aqui na capital americana. O Brasil foi representado por um diplomata da Embaixada Brasileira aqui em Washington, que é especialista neste assunto. Como deve funcionar este bloco, Celso? Os Estados Unidos querem que diferentes países atuem de forma conjunta para negociar entre eles minerais raros, isso para fazer frente à China. Então, é uma iniciativa da Casa Branca, o Departamento de Estado colocou bastante energia nesse evento que aconteceu hoje, teve representantes de quase 60 países e a ideia é facilitar não só a comunicação, mas a troca, né, de negócios, focando em países que têm minerais raros. Os Estados Unidos precisam desse material, Celso, para a construção de carros elétricos, por exemplo, equipamentos eletrônicos e também a nova e tão falada inteligência artificial. Marina. Patrícia, agora falando do ICE. Após a onda de protestos contra a presença da Agência de Imigrações e Fronteira dos Estados Unidos, o governo Trump anunciou a retirada imediata de 700 agentes de Minnesota. Patrícia, como é que a população recebeu essa notícia? Os protestos ainda persistem lá? Recebeu com um certo alívio, né, Celso? A demanda é para a saída total dos agentes das ruas de Minneapolis. Os protestos continuam. Houve um grande protesto na segunda-feira em Minneapolis e novos devem acontecer porque esses agentes de imigração seguem por lá. Esse anúncio foi feito pelo Tom Homan, que é chamado, né, de czar da fronteira, e o anúncio da retirada desses 600 homens e mulheres do ICE vem depois de uma grande pressão social, depois que 2 americanos morreram, a Renee Good e também o Alex Pretty, o enfermeiro, que morreram baleados por agentes de imigração. E o czar da fronteira, Tom Homan, disse que os que permanecem agora lá em Minneapolis estarão focados na busca de imigrantes ilegais e eles não devem, pelo menos esta é a nova orientação, não devem interceder nos protestos. Havia muita revolta também pelo fato deles estarem, né, sendo, de certa forma, violentos, havendo repressão a manifestações pacíficas. Então, a ordem agora é para que eles foquem na busca, prisão e deportação dos imigrantes que não estão aqui legalmente. Celso. Patrícia, seguimos no nosso giro de notícias da Casa Branca, isso porque hoje negociadores da Ucrânia, os Estados Unidos e Rússia abriram em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, a segunda rodada daquelas conversas trilaterais mediadas por Washington, na tentativa de avançar um caminho de fim dessa guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia. O encontro acontece após um dia de grande ataque russo em Kiev. A Casa Branca já se manifestou sobre essa reunião de hoje? Marina, um oficial da Casa Branca descreveu a rodada de conversa hoje como produtiva. Como os Estados Unidos estão atuando, né? Eles estão tentando convencer a Rússia e a Ucrânia a cederem vários pontos, em várias regiões, por exemplo, que já estão tomadas parcialmente, algumas totalmente, pelos russos. A região do Donbás, por exemplo, Moscou exige que os ucranianos retirem todos os soldados dali. A
a usina nuclear de Zaporizhia, né? O Moscou também quer aquela usina, aquela região, e Kiev, obviamente, diz que isso não vai acontecer. O governo ucraniano também, o Volodymyr Zelensky foca muito, sempre fala em todas as reuniões, que eles precisam de garantias de segurança, uma vez que um acordo, se for fechado efetivamente com Vladimir Putin, os ucranianos querem ter uma segurança que, após esse acordo, a Rússia não vai invadir de novo o território do país vizinho. Então, os Estados Unidos estão ali, né, como a terceira peça desse tabuleiro, tentando intermediar e facilitar estas conversas, mas até agora sem um acordo final, e isso já leva bastante tempo, Marina. E hoje o presidente americano também conversou com o presidente da China, Xi Jinping, por telefone. Nas redes sociais, Trump descreveu a conversa como longa e completa. O republicano vê avanços na relação com a China? Quais outros temas foram abordados? Você tem os detalhes, Patrícia? Sim, Celso. O Trump sempre se refere ao Xi Jinping como um amigo, né? Apesar da guerra comercial entre Estados Unidos e China, diz que a conversa foi muito boa, muito produtiva. Falaram certamente de questões comerciais. A China se comprometeu nessa conversa, segundo a Casa Branca, Celso, a exportar mais soja aqui para os Estados Unidos. Também falaram sobre a questão de Taiwan e a segurança naquela região do planeta. É um esforço constante, né, entre Washington e Pequim para, vamos dizer assim, distensionar a relação entre Estados Unidos e China, num momento em que os Estados Unidos tendem, né, a serem muito diretos e enfáticos na aplicação de taxas mais altas para vários produtos, por exemplo. Mas Trump disse que a conversa foi muito boa e focada nesses assuntos em relação à segurança naquela região, importação de soja dos chineses e também segurança. Celso. Patrícia, para encerrar a sua participação, nosso giro de notícias, o homem que tentou matar Donald Trump durante a campanha presidencial em 2024 foi sentenciado hoje à prisão perpétua. Como que foi descrita a condenação para Ryan Holt? Olha, ele tem 59 anos, foi constatado que ele planejou de forma detalhada o crime, né? Foi em setembro de 2024, veja, quando Donald Trump fazia, né, aquele discurso e foi baleado de raspão na orelha. Então, a condenação já havia acontecido. O que aconteceu hoje foi a definição da pena, né, Marina? Prisão perpétua, que foi concluído que ele planejou de forma detalhada, o que agrava muito mais o crime que ele cometeu. Então, prisão perpétua para o homem, né, que tentou tirar a vida do hoje presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esse evento que foi justamente na época da corrida presidencial, e depois disso houve uma reviravolta, né, no quadro daquela eleição. Trump ainda concorria com a Kamala Harris, ainda concorria, né, contra Joe Biden, na verdade. Depois Kamala Harris entrou na disputa e aí foi uma sucessão de eventos que levaram à vitória de Donald Trump. E a notícia hoje é que este homem foi condenado, como você falou aí, à prisão perpétua, encerrando pelo menos esta parte, né, deste capítulo desta história, Marina.